Salve, mirmidões! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Ó, 3 vídeos na mesma semana, hein? Eu falei, estamos quase lá. Vamos conseguir manter essa consistência. Dessa vez vamos reagir a umas falas do treinador Johan sobre os Enzo do Low Volume e mais aquelas visões distorcidas do pessoal old school sobre a evolução do esporte, a evolução do treinamento, né? E eu vou fazer algumas considerações e tudo mais. E antes de mais nada, assim, eu não tenho nada pessoal contra o Johan. Eu sei que como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa por tudo que eu já ouvi de todo mundo do meio. Mas na minha opinião, os conhecimentos sobre treinamento dele e a maneira como ele trabalha são superestimados do ponto de vista que você não precisa de muito conhecimento técnico para você chegar lá, ficar ajudando alguém desde a primeira repetição e fazer ela tirar o máximo de repetições forçadas possíveis ao final de um exercício com a sua ajuda até ela morrer em todos os exercícios. E eu não acho que essa é a maneira mais produtiva de se construir físicos. Acredito que pode funcionar com um ou outro, assim como qualquer tipo de treino funciona, especialmente por causa da genética e uso de ergogênicos que maqueia muitas coisas, né? Como recuperação prejudicada, sinalização de hipertrofia já bem além da faixa de retornos decrescentes e tudo mais. Mas eu acho que dificilmente é um tipo de treino que tem hoje em dia, dentro do fisiculturismo contemporâneo moderno, construir um físico denso e com nível de palco para alta competição, igual com muito orgulho, e espero que não achem que eu citar o meu trabalho seja uma arrogância minha, eu tenha conseguido com o Lucas Garcia. E, bom, antes da gente começar o React, né, só lembrando aí que eu tenho patrocínio da Soldiers Nutrition, cupom BISO lá nos melhores dos suplementos com os melhores custo-benefício do mercado, parceria com a Coliseu Equipamentos, que é a academiazinha que eu treino aqui em casa, mas ela também, obviamente, faz os equipamentos mais robustos do mercado para qualquer tipo de academia. Então, se você quer dar um upgrade na sua própria academia ou montar uma academia em casa, vai lá na Coliseu e fala que viu aqui no meu canal, beleza? Tenho também parceria com a Retro Vibes Bodywear, roupas com inspiração na década de 80, 90, do meu amigo Mr. Sizen, cupom BISO lá. Produtos importados de qualidade vai estar aqui na descrição do vídeo. E quem tem interesse em ter uma orientação direto comigo, sem equipes ou intermediários, na minha consultoria, pode vir me chamar no WhatsApp, o link vai estar na descrição também. Hoje eu postei essa evolução aqui que eu consegui fazer em 3 meses com o pônei. A gente melhorou as dorsais dele, somente 3 meses de trabalho. Então, mais uma vez, calando a boca de quem fala que dorsal com inserção alta nunca vai melhorar, né? A gente provando que um trabalho bem direcionado consegue fazer qualquer mudança no físico. E aqui no meu Instagram eu tenho 8 destaques de depoimentos de clientes que são clientes de lifestyle, não são atletas, são pessoas normais que vai aparecer se a minha internet me ajudar, mas a minha internet realmente não é das melhores. Consultoria que gera mudanças de vida, entregando evoluções que são muito além do que a pessoa conseguiria fazer por conta própria, sozinha, se não tivesse a minha orientação. Então, se você tem interesse nisso, melhor treinar pesado sem dores e tudo mais, me chama no WhatsApp que a gente vai conversar sobre você entrar na consultoria, certo? Então, vamos lá. Aqui é o corte do Monster. Vamos ver se dá para colocar numa velocidade um pouquinho maior para a gente não ficar aqui mó tempão, né? O Johan ele tem um sotaque, né? Vamos ver se no 1,25 tá tranquilo.
Colocar na tela cheia. Beleza. Sendo direto agora, mestre. Tu bloqueia 5 pessoas, você acha, por causa disso? Não, a gente recebeu um também essa semana. Cara, Um post de um ano atrás. o Adam Mas você conseguiu ver por quê? Porque Ah, era um post falando de estanozolol. pô, eu é informativo. tô falando nada disso. Não, só quando alguém fala uma merda pra mim, eu começo a lhe xingar. Será por causa disso? Baixar aqui porque pra não vazar no microfone. Eu tô sem fone, Ah, pessoal. gente assim. Gente assim, porque eles não estão acostumados a treinar, Fernando. Seja Nunca nem fácil. treinaram essas porra. Não quero treinar. Seja passou, você sabe o que é treinar. Até hoje, ó, eu tô fazendo essa porra há 40 anos. Tô fazendo 65 anos, em 40 anos treinando. E eu sei, ó, o segredo de tudo não é bomba, não é alimentação, é nada. É treino, gente. É treino. Tá? O resto, Cara, eu acho que deve ser uma das poucas coisas que eu e o Johan a gente concorda. E querendo ou não, é importante que o cara com a projeção dele fale isso, né? Ainda que ele tenha um entendimento de treino que pra mim é completamente defasado, é importante ele falar isso, né? O treino, sim, é o mais importante. Não tem como negar isso. E quando você nega isso, você acaba chegando em circunstâncias da romantização do uso de ergogênicos e acaba acontecendo fatalidades, igual aconteceu recentemente com o Gabriel, quando a gente tem essa mentalidade no meio do fisiculturismo de que o treino é só ir lá, fazer, tomar umas paradas e já era, você cresce, né? Quando na verdade não. Claro que o entendimento que o Johan tem sobre dar o seu máximo no treino é bem diferente do que o que é realmente dar o seu máximo do ponto de vista de sinalizar hipertrofia de maneira mais eficiente possível. Mas pelo menos a mentalidade de que o treino é importante, é, ela é fundamental de ser passada para frente, porque quando a gente chega num ponto que a gente chegou até ano passado no Mister Olímpia, vamos ver como vai ser nesse Mister Olímpia, né? Onde as pessoas falam que o aspecto do físico nada tem a ver com o treino, mas com as manipulações de substâncias e variáveis de outros aspectos antes de subir no palco, aí a gente tem um esporte que se baseia basicamente no vício de ergogênicos, né? A gente tem muito fisiculturista e pouco atleta. A gente tem muito cara que gosta de ter shape e pouco cara que gosta de treinar. Então, essa mensagem é importante, né? Podemos dizer que eu acho que deve ser a única coisa que eu concordo com o Johan. ok, faz parte, mas A base. lá em cima. Ninguém quer isso, porque é o mais difícil, né? É mais difícil. É muito mais fácil você dobra a quantidade de bomba, você come igual um leão e fala, não, eu treino, eu vou no meu No seu conforto. lugar. Não, gente, É o mais então, difícil. por isso tem muita gente falando, não, agora você precisa descansar, é low volume, e Daí é que começa, né? Começa a old schoolzada, né? Começa a distorção, assim, nem a distorção, é tipo, eu tenho certeza que é falta de entendimento mesmo. Ele, convenhamos, o Johan nunca deve ter aberto um estudo científico na vida. Tudo que ele bota em prática é empírico. Ele começou essa frase falando, né? Ele tem 40 anos de prática, então para ele esses 40 anos é mais do que suficiente. E daí a gente já tem aqui algumas distorções, né? Que se a gente maneja a fadiga, ou seja, descansa, significa que o cara é preguiçoso, né? Ou então o low volume, ele é algo de pessoas preguiçosas. Daí, dá pra gente abrir alguns parênteses aqui. Bom, primeiro, o low volume extremista, aquele low volume do menino do TikTok mesmo, aquele low volume de que tem as mágicas 8 séries semanais que ninguém consegue se recuperar, que o menino treina no mínimo possível, porque ele ainda está naquele processo, naquela fase de newbie gains, né, dos ganhos de iniciante. E ele tem a tara por ver o peso subindo toda semana, porque ele gosta de gravar vídeos pro TikTok com um monte de placa no supino articulado.
e falar que ele é mais forte do que os hormonizados da academia dele, de certa maneira isso é sim preguiça de treinar, né? Porque ele fica nessa zona de conforto, ele nunca adiciona camadas de volume, ele nunca tenta incrementar o treino dele para ver até onde ele vai, ele nunca sai daquele ponto onde a recuperação ela tá perfeita e a progressão de peso é semanal. Quando a gente está falando de hipertrofia, a gente tem que achar o equilíbrio entre o máximo de volume que você consegue fazer e uma recuperação que te permita progredir de maneira consistente, porém não linear e constante, certo? Então você vai progredir pesos ou repetições, eventualmente no começo toda semana, depois de um tempo a cada duas, a cada três, e nem por isso significa que o volume que você está fazendo você não está se recuperando. E você vai adicionando camadas de volume, vai tentando manejar a fadiga utilizando repetições na reserva, que é uma coisa que ele vai criticar aqui. E você vai saindo da sua zona de conforto cada vez mais se condicionando a fazer um treino com mais volume, mas progredindo e se mantendo progredindo. Então, sim, existe um cenário onde o low volume é uma muleta para a pessoa que quer treinar pouco, ir na academia, ficar 40 minutos, levantar um monte de peso e voltar para casa e daí ela cria um monte de malabarismos e extrapolações de artigos científicos, às vezes nem artigos, né? Só os gráficos do Chris Bursley para justificar que aquilo é o melhor para ela evoluir e hipertrofia. E existe o cenário onde não, o low volume não é uma coisa de gente preguiçosa, é um atleta já avançado que treina pesado pra caramba, que precisa ter esse manejo de fadiga para poder não passar por um cenário de overfeed, ou seja, comer demais porque está treinando demais. Então ele tem que achar o ponto exato onde há um custo-benefício válido do quanto tempo ele passa na academia, do quanto tempo, quantas calorias ele gasta por treino para o quanto de hipertrofia que ele sinaliza. E é justamente nesse cenário que a gente fala que indivíduos avançados às vezes se beneficiam de volumes menores. E, só para pontuar e terminar, o que não significa que esses indivíduos avançados não se recuperem de volumes maiores, porque isso seria completamente é, contrafisiológico, né? Contra a lógica fisiológica do que a gente chama de repeated bolt effect, né? Então, quanto mais treinada a pessoa é, mais acostumada àquele tipo de estímulo ela está, logo ela sofre menos dano muscular, ela sofre menos fadiga do sistema nervoso central, a partir do momento que ela é um indivíduo treinado e condicionado para aquela demanda do treino. Então, se você pega, sei lá, um Jordan Peters que treina no volume médio para. Inclusive, a última vez que eu conferi, antes do Instagram dele cair, tinha alguns grupamentos que ele estava até fazendo volume alto. Mas, justamente, né, ele ficou um bom tempo treinando em volume mais baixo, depois ele aumentou o volume e conseguiu dar conta de qualquer maneira, a partir do momento que ele manejou fadiga e etc. Então, uma pessoa treinada, ela aguenta volume alto. Ela só se beneficia mais de fazer, às vezes, um volume um pouco menor, né? O que não significa que vamos ter 4 séries semanais, 8 séries somente, que é o número mágico que a molecadinha do low volume escolheu. Mas, a old school usada começou, né? Isso. Ok, tudo tem seu tempo, tudo tem seu cada. Temos 8 bilhões de pessoas, gente. Você acha que todo mundo treina igual? Tudo tem o mesmo biotipo? Todo mundo responde igual? Daí aqui é mais uma old school usada, né? Aquele negócio da individualidade biológica, né? Aqueles argumentos que são extremamente é, é, etéreos, assim, eles não são palpáveis, eles ficam sempre no senso comum. Então você sempre vai ver, quando você está falando sobre treino mais eficiente no Instagram, algum personalzinho de academia que trabalha de pé o dia inteiro falando que tem que ver qual tipo de treino funciona melhor para você por causa da sua individualidade biológica, como se a espécie humana fosse multifisiológica, né? Então, assim, o meu jeito de hipertrofiar é diferente do jeito de fulano e diferente do jeito de Beltrano. Quando na verdade não, isso aí é um argumento assim que mascara uma falta de entendimento de como funciona a hipertrofia. A hipertrofia ela acontece de uma única e exclusiva maneira: mecanotransdução
que é a conversão do sinal mecânico vindo da tensão ativa e passiva das fibras para sinais bioquímicos que desencadeiam cascatas de síntese proteica. Você pode conseguir essa mecanotransdução utilizando cargas altas. Utilizando essas cargas altas, você vai ter alto recrutamento de unidades motoras, né, de fibras do tipo 2 desde o começo da série. E essas fibras vão experienciar tensão mecânica. Ou você pode ter essa mecanotransdução a partir de um treino onde tem descansos mais curtos, um monte de técnica avançada, alto estresse metabólico, que vai instalar uma fadiga no seu músculo. Essa fadiga vai fazer com que as fibras do tipo 1 não consigam trabalhar, e daí vai rolar todo o princípio de Hahnemann, né, de a ordem de recrutamento das fibras, e vai chegar nas mesmas fibras do tipo 2. Essas mesmas fibras do tipo 2 vão ser recrutadas e experienciarem tensão mecânica. Não existe sinalização de hipertrofia individualmente biológica de ninguém. Então, não vai ter um cara que ele vai sinalizar hipertrofia mais por estresse metabólico do que outro. Todos os caminhos levam a Roma. Só que tem alguns caminhos que são esburacados e outros caminhos que são uma bela de uma estrada. Então pode ser, o estilo do meu treino é até o limite, porque essa é minha marca, mais 5, até o limite todo dia, tá? E eu vou assim, você vai treinar, você coloca uma carga, você não vai contar, cheguei na 12, vou parar. Pô, se você aguenta mais 2, 3, 4, 5 repetições, por que você vai guardar? Bom, ninguém com o mínimo de nível de treino coloca um peso e erra por 5 repetições a sua reserva, né? E eu nem tô falando de indivíduos avançados, tô falando de um iniciante que treina 6 meses. Se ele chegou na falha uma ou outra vez na vida com determinado peso, ele sabe aonde é a falha dele ali. Então isso já é uma distorção do que é repetições na reserva. Se a pessoa aguenta mais 5 com o peso que ela chega na falha, então não é ela que aguenta mais 5. Porque, convenhamos, o Johan, ele treina junto com os atletas dele, né? Ele ajuda desde a primeira até a última repetição. E as últimas repetições ali, a maior parte do esforço, às vezes nem é o cara que tá lá morto, só reproduzindo o movimento. Claro que ele é um senhor de idade, né? Não tem muita força, alguns atletas são muito fortes. Ele vai ajudar um ou outro numa menor ou maior medida ali, mas não deixa de ser uma ajuda bem relevante. Então não é que o cara aguenta mais 5, né? São repetições forçadas. Então não é no limite, é além do limite. E sim, quando você vai além do limite, quando você força repetições, você vai ter um maior acúmulo de fadiga do sistema nervoso central. E daí, cara, isso é fisiologia, entendeu? São mecanismos que tem no seu corpo. Não dá pra lutar contra a fisiologia. Você pode ser o cara mais brabo do mundo de ter a mentalidade de se superar em todo treino. O seu músculo vai acumular fadiga do sistema nervoso central por causa de diversos processos neuromusculares. Seja a inibição da medula, que diminui a resposta dos neurônios aferentes e eferentes, seja o acúmulo de fosfato inorgânico, que vai prejudicar a sua capacidade de fazer pontes cruzadas, e não importa quão brabo mentalmente você seja, você não consegue mudar esse acúmulo de fosfato inorgânico. Seja o estímulo de neurotransmissores relaxatórios como GABA, serotonina, e a inibição de dopamina, que seria um neurotransmissor que nesse papel da contração ajuda no drive neural. Então, cara, não importa. Você pode achar que você vai ser brabo e superar tudo isso. Não vai. E daí, quanto mais você acumula disso, mais rápido você chega naquele platô do gráfico, aonde o tanto que você faz a mais não dá tanto retorno de hipertrofia. Manejo de fadiga não é preguiça, é inteligência. É fazer o esforço que você está fazendo dentro da academia pagar para você o quanto você está se esforçando. Se logo no começo do treino você força um monte de repetição no primeiro exercício, porque você quer ser o brabo, que faz mais 5,
os exercícios subsequentes vão potencialmente não sinalizar tanta hipertrofia quanto eles poderiam se você não fizesse isso. Então, é a história do coelho e da tartaruga, né? O cara dá aquela arrancada no começo, só que quem vai chegar antes na linha de chegada é quem vai com mais paciência e de maneira mais estratégica. Para a próxima, na bolsa. Não é? Repetições de quadrado. Vai se fuder. Reserva. Repetições de reserva. O cara tem um estoque de repetição, ele anda com estoque assim. O Super, ele sempre faz piada com essas coisas, mas na verdade ele é um cara bem inteligente. Ele, no fundo, ele sabe toda a ciência por detrás disso e entende o que é um treino mais eficiente. Só que ele gosta da pegada de treinar e a brisa dele é essa. Então eu não vou fazer comentários sobre o Super, mas o que o Johan tá falando é, novamente, um entendimento errado do que é repetições na reserva, né? A gente não guarda repetições na reserva para treinar menos. Na verdade, a gente guarda repetições na reserva para conseguir treinar mais. Entendeu? Porque vai ter eu não sei se é nesse corte, mas tem um trecho lá que o Super tá, nesse mesmo podcast, tá falando com o Johan. E o Super fala assim, é porque as pessoas entendem errado o seu método, porque você, na verdade, você ouve a recuperação e tal, a questão é que foi na academia, tem que dar a sua vida ali, né? E daí o Johan cita com orgulho um exemplo onde o Super treinou perna com ele e demorou 9 dias para se recuperar. E não, porque eu ouço a recuperação e se eu pergunto, se não dá, pô, se não dá, mestre, então beleza, não dá, então a gente vamos esperar mais um pouco. Meu Deus, cara, como treinar a perna uma vez a cada 9 dias é uma maneira inteligente e eficiente e você tá treinando muito. Cara, não seria justamente o contrário? Você fazer um treino que você consiga treinar a perna se você precisar, acumular volume de perna 2 dias depois? Ou seja, treinar a perna várias vezes na semana, se é o seu objetivo de melhorar elas, se é um ponto fraco do físico, em vez de ficar 9 dias sem treinar a perna, sim, não faz absolutamente nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu sou treinar de 60% da carga. O que você aguenta? E os outros 40%, vai até onde? Não, então... Não, daí isso aqui é um entendimento errado. Ele nem deve estar falando de percentual de um RM, né? Ninguém que treina manejando fadiga usa menos peso do que aguenta. Na verdade, é justamente o contrário. A gente maneja fadiga para usar o máximo de peso que a gente de fato aguenta, para você não fritar o seu sistema nervoso, que tem parte fundamental na sua produção de força. Afinal, é um processo neuromuscular. Não depende só do seu músculo. Alguma coisa tem que ativar esse músculo, né? Não é fritar o sistema nervoso no primeiro exercício do treino para depois você usar. Aí sim você vai usar 60% do peso que você aguentaria usar se você manejasse fadiga e deixasse as preguiçosas repetições na reserva. Meu treino vai, você aguenta, não aguenta mais. Se você faz bastante repetições, aumenta a carga. Né? E outra coisa, Fernando, eu sempre falo, você controla o peso, não o peso controla você. Tá? E hoje no dia, você veja isso, né? Eles colocam carga para pulo, movimento e tudo. Até às vezes ele empurra, mas ele não empurra com esse músculo que ele tá treinando. Tá? Então, assim, na teoria isso está corretíssimo, né? A questão é o espantalho. Eles quem? Porque assim, pô, meu, é engraçado, né? O Belmiro, todos esses caras, quando vai reclamar de quem treina pesado, usa esse espantalho. Eles. E daí você vai perguntar, a meninada do TikTok. Você tem TikTok? O cara vai falar não. Então, como você sabe o que a meninada do TikTok tá postando, entendeu? É que assim, é um espantalho muito confortável. Você pega um alvo que ninguém gosta, que é o adolescente de TikTok. E daí você atribui a esse adolescente de TikTok todas as características do tipo de treino que você antagoniza. Que pessoas sérias, como eu, como o Meller, como o Garim, como o Rocha, produzem conteúdo. Só que você não vai falar mal do Meller, do Garim, do Rocha, de mim, porque os meninos têm trabalhos consistentes,
Um é treinador de 2 atletas profissionais natural, Rocha tem um monte de atleta, eu tenho atletas como o Lucas Garcia. Então você vai pegar e vai bater no espantalho, mas na verdade você está batendo na ideia que esse espantalho representa, entendeu? E daí usa essas distorçõezinhas, né, de que eles botam peso e executam errado. Mas, gente, é que eu não sei se eu consigo mostrar aqui algum vídeo do Johan treinando alguém, porque ele me bloqueou. Nem lembro, não sei por que ele me bloqueou, mas vamos ver aqui no vídeo dele, no perfil dele do. Vamos ver a execução de alguém que ele treina junto, porque pelo que eu me lembre, não é exatamente uma execução das mais primorosas. Então, aqui. É, mudou bastante, pelo menos. Bom, então aqui o meia-culpa. Do pouco que eu vi aqui, o Johan melhorou bastante nesse aspecto. Mas eu lembro que tinha uns vídeos que ele fazia a ajuda desde a primeira repetição e o cara estava fazendo um movimento extremamente balístico. Mas então fica aqui minha meia-culpa. Que bom que o Johan melhorou essa parte aí da execução. E como eu disse, né, a mensagem aqui tá perfeita, né? Tem que controlar o peso, a execução não é uma variável, ela é uma constante. Por isso que eu bato tanto na tecla de microprogressões. Você sobe 1, 2 quilos, você não sobe 10. Você busca uma repetição a mais, 2 repetições a mais antes de pensar em subir o peso em todas as séries, para você nunca deformar a sua execução. Mas é o que eu falei, é o espantalho, né? O espantalho dos adolescentes do TikTok. Eu brigo com isso, pode ser, você não concorda comigo, mas experimenta antes. Experimenta. Se você falou não, eu não gostei, eu respeito. Mas se você fala mal de mim, e fala essas coisas não adianta, não funcionam, e nunca treinou até seu limite, quanto você acha que é seu limite, né? Então, fica quieto. Não fala mal de mim, não gostou, tá? Para me de seguir. Consome outra coisa. Olha, daí aqui, bom, tirando essa geração mais nova que já veio com a informação pronta para eles e eles já têm conhecimento sobre isso e tudo mais, todo mundo da minha geração para trás que hoje fala de manejo de fadiga, progressão de carga, controle de volume, repetições na reserva e etc., todo mundo treinou desse jeito. Todo mundo. E todo mundo mudou o jeito de treinar porque se arrebentou. E assim, e daí novamente, né, voltando aqui no perfil do Johan, ele mesmo fala isso no marketing dele aqui. Então, tudo que a ciência explica hoje, o corpo dele aprendeu apanhando. E daí, naquela época não existia deload, mobilidade, recovery. Ele vai citar aqui nesse vídeo também as lesões que ele teve. É que a minha internet hoje tá ó. O corpo mandava sinais, a gente ignorava todos. Fala, se remendava e tudo mais. Microlesões, pontos de ruptura. Enfim, aqui na hora de ele vender a consultoria dele, ele fala exatamente o que a gente fala, né? Porque ele não quer assustar o público que vai consumir a consultoria dele, que é um público não atleta. Mas na hora de ele falar sobre, ele critica tudo isso. Então, é o que eu falei. Eu treinei dessa maneira, de até o meu limite toda repetição, forçar a repetição, falha em cima de falha, 30, 40 séries semanais por grupamento. E o que que isso me fez? Me fez ter um físico que eu podia ter conquistado utilizando muito menos bombas se eu treinasse da maneira que eu estou treinando hoje, porque eu estou
utilizando quase nada de ergogênicos e estou quase chegando nesse físico com mais paciência, me fez ter um monte de lesão, 2 rompimentos parciais no peitoral. Nossa, quantas vezes eu já estralei algum músculo, é incontável. Uma tendinopatia no meu tríceps direito que não cura, simplesmente não cura. Não consigo fazer testa ou francês e mesmo fazendo os exercícios que eu sinto pouca dor, ela não sai totalmente. Foi isso que me trouxe esse tipo de treino. Então não dá pra falar que pessoas como eu ou da minha geração criticam esse treino sem saber, porque era o único treino que tinha. A gente trouxe uma visão diferente justamente por causa disso. Esse me irrita, sabe? Eu também tem coisas que eu não concordo. Tá bom, mas tá bom, eu não faço, eu não gosto, então eu fico quieto. Não precisa xingar, falar mal. Exato. Ô, mestre, que nem você falou, você tá há 4 décadas fazendo isso, com 40 anos treinando, já foi atleta nível Olímpia, tudo. Subiu do lado do Dorian Já Yates. subiu do lado do Dorian Yates, tudo, e eu imagino que você sempre tá aprendendo também, né? Principalmente quando você trabalha com um atleta novo, você descobre coisa. Em termos de treinamento, Johan, você adaptou alguma coisa na sua metodologia? Ou o que funcionava ali há 20 anos atrás, é o que funciona hoje e não tem O conversa? que eu mudei? Nós treinamos muito mais pesado, tá? Então nós treinamos na fase nas repetições de 10, 8, 10 repetições, tá? Funciona? Sim. Mas as tendões, você pega todos os atletas, você pega um Dorian, você pega um Ronnie Coleman, é todo fudido, né? Sim. Músculo. Não, ele... Ai, cara, a seletividade é incrível, né? Todo mundo treinava nessa faixa de repetições. Levrone treinava. Só pra pegar os vídeos do Levrone, mano, supinando com 5 placas. O próprio Cutler, que fazia longe da falha e descansos mais curtos, fazia por volta de 8, 10, 12 repetições. O Phil Heath, que todo mundo fala que treinava fofo, eu vou fazer um react aqui no canal do treino dele, também treinava nessa faixa de repetições. Todo mundo sempre treinou nessa faixa de repetições. Daí ele escolhe 2 caras, 2. Um que ficou arrebentado por causa de erro médico, que é o caso do Coleman. E outro que treinava do jeito que ele prega, de ir além da falha, sempre no limite, etc., com a exceção que era um volume mais baixo. E usa ele como exemplo para justificar o fato de que isso lesiona e que hoje em dia, provavelmente é o que ele vai falar mais para frente, ele trabalha com faixas de repetições mais altas. É aquela, né? O cara não tinha noção nenhuma de periodização, deload, recuperação. Na hora do marketing da consultoria dele, afirma isso e fala que foram erros que ele cometeu no passado. Mas daí quando ele vai falar sobre treino, ele fala que isso está errado, porque quem faz isso tem preguiça de treinar. E na hora que ele vai falar que o que ele aprendeu é que, na verdade, a carga lesiona, não essa falta de desconhecimento sobre planejamento de treino que ele tinha. Sim, não tem coerência. Ou aquele vídeo não foi ele que fez, foi a equipe da consultoria dele, e o que ele realmente pensa é o que está aqui no vídeo, né? Porque isso é o clássico, assim, o cara que se quebrou porque treinava pesado, sem se preocupar em nenhum planejamento de treino, botava muito peso, fazia repetições mais baixas e etc. Que tem vários aqui no nosso meio do fisiculturismo, os old school, e culpa o peso. Enfim. Mas os tendões, os ligamentos não vai te acompanhar. Então, o que eu comecei a pensar quando eu comecei a me machucar? Por quê? O que eu fiz errado? Então, descobri a carga, muito carga, menos controle. Nós não tínhamos esse controle de Ruge no dia, que nós empurramos o peso. Né? Ruge não. Ruge falou, puta, vai pegar um pouquinho menos carga. Então o problema não é a carga, o problema é a execução errada. Tem que escolher. Porque se você estava executando errado, o problema não era a carga, o problema era o fato de você estar executando errado e provavelmente com uma carga além do que você de fato aguentaria se você fizesse o movimento correto. Um pouquinho mais repetições e respeita o descanso. Nós não descansamos, Fernando. Era 7 treinos por semana. Puta, E várias treinos de 2, 3, 4 horas. Eu lembro, uma vez eu treinei. Ué, mas no começo do vídeo ele não falou que quem quer descansar é preguiçoso? Moído. Já troquei roupa, tomei banho, troquei roupa para casa. Saí da academia, veio um amigo meu, falei, o que você vai treinar? O peito, puta, não, eu vou junto. Eu vou, sabe, é louco, você achava melhor. Mas era uma cultura assim, né? O Arnold fazia treinos assim. Exato, Né? não é ruim, funciona. Mas hoje no dia você faz isso, como eu aprendi isso. Você precisa escutar seu corpo. Periodizar, né? Tá, pode puxar ano inteiro treino forte.
Se está cansado, vai descansar. Isso que o pessoal confunde com a sua metodologia, né? Por Aqui, exemplo, essa parte que eu falei. você periodiza muito corretamente. Eu lembro que uma vez você me matou no treino de perna, de quadríceps, mas aí a gente deu um intervalo de 9 dias. Exato. Entendeu? Mas no treino, se propôs a treinar, entrar na academia, vai treinar até deixar a alma ali. Não, exato, né? Você demora 9 dias para treinar de novo, mas é porque você deixou a alma na academia, então, infelizmente, sinalização de hipertrofia não é uma prova de quem é mais brabo. Se você quer mostrar que é brabo, resistente, que aguenta alta demanda de exercício e etc., existem outras atividades para isso. Artes marciais, crossfit, high rocks. Mas hipertrofia é um processo fisiológico. Processo fisiológico que tem uma lógica muito clara de sinalização a partir da bioquímica, né, da transferência do sinal mecânico para o bioquímico e cascatas de síntese proteica através da mecanotransdução. Quando você vai para a academia, você tem que ir pensando na maneira mais eficiente de desencadear esse processo fisiológico e não de se provar o cara que aguenta muito. Se não está recuperado, descansa ali, 9 dias se for preciso. Você pode me avisar, ô Johan, puta, hoje eu já li perna. Não vai estar, tá? Fica em casa. Mas entrou na academia? Aí vai. Ah. Aí não tem. E às vezes pode ser o melhor treino. O que você acha? Quanto você está achando, você não vai conseguir. Às vezes é um puta treino. Daí por que isso acontece, né? Porque eles estão confundindo não recuperação com dor muscular tardia. Claro que quando a gente fala de um treino igual o Johan faz, a dor muscular tardia, ela provavelmente vai ter um bom parâmetro para saber se você está recuperado ou não, porque além do... E isso eu expliquei no vídeo sobre recuperação aqui no canal, e também falei sobre isso com o Enzo Plaster no podcast. Então, só para vocês não ficarem fora de contexto, entenderem o que eu tô falando, eu tenho um Reels que eu cortei essa parte aqui do podcast com o Enzo, que a gente fala exatamente isso. Então, aqui. Acontece muito em pessoas que entram recentes na minha consultoria, é achar que dor muscular tem a ver com não recuperação. Como você enxerga isso? Eu acho que não tem nada a ver, nada a ver. Porque a fisiologia da dor muscular, o mecanicismo não tem nada a ver com a recuperação ou não. Sim. Entendeu? E, depende de muitas coisas além da recuperação muscular. E dor muscular é um conceito completamente diferente do dano muscular. Sim. Então tem que saber separar muito bem esses dois também. É que a dor muscular acontece quando você tem uma sensibilização do neurônio pseudonipolar, que é basicamente você dá aquele estímulo, tem vários neurônios, né, que captam esses estímulos e que eles têm uma sensibilização que ativam várias coisas, tipo a proteína G e bradicinina, que são componentes inflamatórios. Então você tem a atividade inflamatória, você ativa esses componentes e você, através desses componentes, tem mais inflamação. Então é meio que um paradoxo que vai acontecendo quando, na verdade, você tem a sensibilização desse neurônio. Então é onde acontece até o RBE, entendeu? Que é quando você faz várias vezes. Repeatable defect, Isso, sim. exato. E aí vai acontecendo a sensibilização desse Que é neurônio. a tradução seria efeito de ação repetida, alguma coisa Isso, assim. Né? basicamente isso. Então é assim que acontece, é uma coisa completamente E essa diferente do dano dessensibilização ela muscular. acontece por causa da contração e alongamento. E é algo extremamente adaptável, a questão da dor muscular. Tanto que, se você trabalha num comprimento diferente às vezes, tipo, você tá muito tempo sem fazer um fly. E aí você só faz supino, você vai lá e faz um fly, você sente aquela dor. Mas não significa que necessariamente você não recuperou, que você não tem que mais fazer fly. Porque você vai se adaptar. Sim. Então, e é muito importante, acho que isso é um ponto muito importante, de que tem que separar muito bem a dor muscular do dano muscular. Porque é o dano muscular que vai fazer a gente, né, não necessariamente ter um dano muscular vai fazer os ganhos serem decrescentes, ou você perder os ganhos que teve, ou se você fez mais séries e teve dano muscular, você tem que abaixar o volume. Mas a gente entender que não é porque a gente teve dor que a gente tem que abaixar o volume, porque são conceitos diferentes. São E fenômenos são completamente fenômenos diferentes, né? completamente diferentes. Inclusive, a gente tem aquele estudo lá que aponta que boa parte dessa percepção de dor é da própria face muscular, né? Sim, sim. Que é um tecido conjuntivo, né? Que está em volta do músculo e ele que fica lá alongando, esticando. E a gente sente isso. E daí, Então é isso, né? Só para vocês entenderem. Então o que acontece? Num cenário de treino pesado, com progressão de carga, sem excesso de séries, falha sobre falha e tudo mais, a dor muscular ela dificilmente vai ser um parâmetro de não recuperação. Mas no cenário desse tipo de treino, ela provavelmente vai ser um parâmetro de não recuperação, porque boa parte dessa dessensibilização desses neurônios e desse estímulo agressivo à fáscia muscular vai acontecer por causa da grande alteração de pH do músculo devido ao estresse metabólico exagerado causado por esse tipo de treino, íons de hidrogênio, íons de cálcio e etc.
E essa grande alteração de pH do músculo também gera uma cascata através dos íons de cálcio de parte do processo de dano muscular, né? Então os íons de cálcio eles entram lá na membrana celular e gera uma, como é que chama? Uma, quando fala que é a morte esqueci. Enfim, mata a célula por dentro, entre aspas, né? Vou usar um termo aqui para ser mais didático. Claro que também tem o processo mecânico do popping de sarcômeros, né? Devido à sobrecarga mecânica na fase de alongamento. Mas também, se você parar para pensar num treino como o Johan, onde muitas vezes vai além da falha, ele ajuda na concêntrica, mas quem segura a excêntrica é o atleta. Então, vai ter um processo ali de treino excêntrico, onde também vai ter um aumento do dano muscular por causa disso. Então, dentro desse contexto aqui, a dor muscular pode ser um parâmetro indicativo para saber se está recuperado ou não, mas não necessariamente tem correlação direta, depende muito do contexto, igual eu falei aqui, e eu e o Enzo a gente explicou lá naquele corte. Te ajuda, né? Entra na sua cabeça e tudo. E né, essa última coisa que ele falou, às vezes você ir treinar com dor, você pode fazer um treino bom, é justamente por causa disso, né? Porque não necessariamente a dor tem a ver com o músculo em si. Mas eu arrisco dizer que no tipo de treino que ele passa, dificilmente isso vai acontecer, ou se ele estiver ajudando desde a primeira repetição, aí não tem como ter um parâmetro se o treino foi bom ou não, né? Fala, puta, Johan, com minha careta, com minhas mímicas, tá treinando, tá fazendo força. Não tô fazendo força, eu tô treinando junto. Eu sinto. Agora tá uma... Chegou um pessoal de fora, né? Da Croácia. Ela me mostrou, um dia antes ela veio pra cá, tinha bombardeiro lá. E ela, dentro do bunker, ela me mostrou o vídeo, do lado dela explodia tudo. É foda. Caramba. Ela está aqui, agora ela vai ficar até a Tampa, ela vai competir na Tampa, é uma russa, uma croácia. Leste europeu ali. Mas esses dois estão brigando, né? Então, tá lá. Então ela vai ficar aqui, conhecer ela quando tá e competir. Fizemos amizade, falei, vem pra cá, ela veio junto com o marido, se prepara nas últimas 4 semanas aqui, depois você vai pra Tampa. Fizemos o primeiro treino. Ela falou, puta, eu nunca treinei glúteos. E escutar esse de uma atleta olímpica. Olímpica. Fala, puta, eu nunca treinei assim. Normalmente lá na elevação pélvica eu coloco 200 quilos. Tava com 80. Tá? Eu senti muito mais, tá? Imagine você achar legal reduzir por menos da metade o peso que a atleta executa sozinha, a não ser que ela fizesse uma execução muito ruim, mas ela sentir mais o músculo, né? Porque tem mais acidose, foi além da falha ali, repetições forçadas. É por isso que eu falo, cara, eu não produzo conteúdo para atleta, não produzo conteúdo para fisiculturista, eu produzo conteúdo para pessoas que têm 1 hora, 1h15, 1h30 no máximo do dia para investir no treino, trabalham, estudam, têm família e precisam ter esse tempo investido no treino muito bem retribuído pelo próprio corpo, porque não dá para usar atleta como parâmetro, porque atleta sentiu o músculo mais, ele acha que tem mais resultado, sendo que assim, qualquer adolescente que começou a treinar há 1 ano atrás e acompanha conteúdo informativo no Instagram sabe que isso não tem nada a ver. Então é um tipo de público que assim, dá até preguiça de tentar se comunicar, sabe? E os atletas que são inteligentes de fazerem parte do meu time ou de outros treinadores com essa mesma linha de pensamento que eu e sabem o que realmente traz retorno, o custo-benefício de um treino eficiente, ótimo, bônus, maravilha. Mas de fato não é meu público-alvo. Eu sinto isso, eu sofro junto. Tá? Eu pego o glúteos dele, eu pego quando você treina, seu peito pega, ele consigo sentir. Tá ali, né? Do peito ali, pegar, você fala, nossa, e é preciso, né? É nesse feeling que a gente tá de anos, trabalho de anos, né? Então você gosta disso, você ama essas coisas, você consegue fazer isso. Você, personal trainer ou a professora de educação física, se você gosta dessa porra, você ama mesmo, você consegue também chegar onde eu cheguei hoje no dia. Eu era um personal trainer. Eu trabalhava na Fórmula Academia 10, 12 horas por dia.
Até a pandemia. Eu achava eu vou fazer isso até eu me aposentar, até eu não aguento mais. Aposentar não, porque eu não tenho aposentadoria. Mestre, a realidade é igual meu avô. Você vai morrer trabalhando. Você ama isso aí. Eu tenho 65 anos. No primeiro dia que você parar de trabalhar, você vai morrer. Porque você vai perder o sentido. Sim. É isso. Esse trabalho é seu amor. Pessoal, vocês tanto me dizem. É isso. Bom, cara, é o que eu tenho que reforçar. Eu não tenho nada contra a pessoa do Johan, mas tem certas coisas que simplesmente não dá pra não ser enfático na hora de falar, entendeu? Porque é muita desinformação, muita distorção de conhecimento, muito bro science e no fim das contas vai funcionar, porque não deixa de ser um acúmulo de volume ali enorme, mas é um acúmulo de volume, e os resultados eles são volume dependentes, mas é aquela, né? Para a maior parte das pessoas não vai ser a maneira mais inteligente de se fazer isso. Na verdade, para ninguém vai ser a maneira mais inteligente de se fazer isso, só que vão ter alguns que vão conseguir extrair mais resultados disso por causa de genética, por causa de uso de ergogênicos. E para alguns também vai ser interessante porque vai ter uma maior adesão, né? Tem gente que gosta dessa sensação de ser um gladiador dentro da academia, mas que honestamente eu acho que seria mais inteligente essa pessoa ir pro CrossFit, enfim, mas se ela quer pôr um shape, né? Então ela junta o útil ao agradável e treina assim na sala de musculação. Bom, é isso, pessoal. Não deixem de curtir esse vídeo, deixem os comentários aí, a opinião de vocês, dúvidas ou sugestões para vídeos futuros. Hypa o vídeo para ele chegar em mais pessoas e dessa maneira eu me manter motivado e engajado em continuar quebrando recordes de produzir conteúdo aqui para o canal do YouTube. Fechou? Valeu, tamo junto, mirmidões.